gravando. Agora sim, a nossa sessão está em processo de gravação e eu dou novamente boas-vindas aqui ao ilustre corpo discente do curso de Filosofia do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Eu quero registrar as presenças e dar o meu abraço carinhoso para o senhor Cristiano, para a senhorita Kátia, para a senhorita Lucilane, para o senhor Rafael, para a senhorita Sabrina e para o senhor Tiago Alves. Sejam todos aqui, meus queridos, muito bem-vindos. Agradeço a oportunidade de entrar aí na sua residência nessa noite, né, do dia 5 de maio, para mais uma aula de lógica. Eu preparei a nossa aula com muito carinho, na expectativa... Está sem áudio, Rafael? Será que vocês conseguem me ouvir agora? Na expectativa de que eu possa transmitir alguns fundamentos aí da lógica do nosso plano de ensino para vocês. O Rafael levantou a questão do áudio. Vocês conseguem ouvir? O Cristiano está ouvindo, né? Acho que é mais pontualmente com o Rafa. Ele saiu, acho que vai voltar para tentar nos acompanhar. Os demais colegas me ouvem, me veem perfeitamente. O Cristiano falou que para ele está tudo em ordem. Que bom, que bom. Lucilane, Sabrina, Thiago. Ok, que bom, que bom. Então, vamos aí dar o início. O pessoal está avisando aqui que vão entrar. É isso mesmo. Perfeito. Ok. Muito bom. Bom, o tema da nossa conversa de hoje, pessoal, eu quero antes fazer uma pergunta. A disciplina Trivium, alguém aqui do grupo já teve ou ainda não teve a disciplina Trivium? Só para eu ter uma ideia e adequar o meu discurso, caso vocês tiveram, caso vocês não tiveram. Vocês já tiveram a disciplina Trivium? Aqui, ó. Ou desenvolvimento intelectual? Rafael nunca teve, ok, vai ter que cursar. Imaginei que realmente, ótimo, perfeito. Porque aí eu começo do zero com vocês, até melhor. Em alguns cursos ela é EAD, em algumas ela é presencial. Inclusive, um dos motivos, né, que eu, com vocês, deixei a teoria do conhecimento foi em função de ter assumido essa disciplina institucional lá nas outras turmas, né? Então, Sabrina também está dizendo não, Cristiano, Tiago, Rafael, ok, a gente começa então do zero, que é mais interessante ainda. Mas antes, a dona Sabrina está me dizendo aqui mentalmente que eu não posso começar a aula sem o para pensar, né, Sabrina? Não dá, né? É impossível. Esse nível precisa mesmo, não dá. Cadê o para pensar? Então vamos aqui ao para pensar. Todos os dias a vida lhe traz uma oportunidade e você sempre possui duas escolhas. Então eu quero lhe explicar esse para pensar, o que eu quero dizer quando eu digo oportunidade e quais são as duas escolhas que você tem. Oportunidades são chances de mudança. Oportunidades são chances de mudança de rota. Oportunidades são aquela tentativa que só depende de você. Então, normalmente, as oportunidades aparecem e surgem de uma maneira muito sutil. Então, às vezes é uma ideia, às vezes é um acontecimento,
Às vezes é um comentário, às vezes a oportunidade vem por meio de um livro, de um artigo, de um filme, de uma aula. Às vezes a oportunidade vem num bate-papo. Às vezes a oportunidade surge numa crise. Então, para você que faz filosofia, eu gostaria muito de lhe orientar para que quando esses acontecimentos viessem lhe visitar em sua vida, você não tivesse, como a maioria das pessoas, eu falo 90% delas, desenvolvesse uma postura, digamos, reativa ao acontecimento. Né? Se é um acontecimento que traz prazer imediato, alegria ou satisfação, a pessoa reativa, ela reage da mesma maneira ao prazer que lhe foi proporcionado. Não obstante a isso, caso a circunstância ou o acontecimento lhe traga algum dissabor, desgosto ou contrariedade, a pessoa, como ato contínuo, responde de uma maneira emburrada, de uma maneira agressiva e indelicada até. Há alguém que se propõe estudar filosofia, se matricular num curso de filosofia, e mais ainda, que escolhe a grande responsabilidade de ensinar filosofia às pessoas, né? Não deve ser esse o seu posicionamento. Né? O posicionamento inicial aos acontecimentos que lhe chegam é o da reflexão. Né? Eu ficaria muito feliz se um aluno meu de filosofia, diante de uma contrariedade, diante de um acontecimento, de um fato, alegre ou triste, que me trouxesse alegria ou tristeza, que me satisfizesse ou trouxesse algum dissabor. Que a sua reflexão imediata fosse: o que esse acontecimento quer me ensinar? O que esse fato quer me mostrar? Ou então, o que eu devo aprender a me posicionar diante desse contexto? Porque a oportunidade lhe chegou. Ela só vem, meu querido, minha querida, ela só vem disfarçada de circunstâncias vinculadas ao tempo e ao espaço. Então, não é a aparência que lhe deve iludir. Né? Não entre nessa das sombras de Platão, né, no mundo da caverna. Você não deve acreditar que a sombra é a realidade. A sombra traduz uma realidade muito maior. Então, Luiz Felipe, o que eu devo refletir, pensar, raciocinar a respeito desses acontecimentos? Aí sim, a partir dessa reflexão, você tem duas escolhas. Uma é a de rejeitar essa oportunidade. Não, não quero isso, não é para mim, não estou afim. Né? Você se omitir, você não querer modificar nada da sua vida e nem comprar a ideia que lhe é apresentada. Então, a omissão é uma posição. O não escolher já é uma escolha. E há momentos da sua vida, da minha também, em que eu concordo com você de que às vezes a omissão, o não agir, é uma escolha. E eu vou lhe dar um exemplo. Uma escolha, filosofia, até sensata. Vamos supor, vocês me ouvem com tranquilidade, vocês me visualizam com tranquilidade, pessoal? Só dá um ok, um joinha aí para eu poder. Sabrina, sim, legal. Cris, imagino que todos então me ouçam bem. Diante de uma discussão familiar, esses tempos de coronavírus e enfurnamento nas nossas casas, bem-vindo, Jean. Que bom que você está aqui conosco. Bem-vindo, meu querido. É natural que surjam aí alguns conflitos, discussões familiares, né? E não necessariamente na mesma casa, às vezes, né, pelos grupos de WhatsApp. E a situação está tão aquecida, os ânimos estão tão exaltados que você, diante dessa oportunidade, pensa consigo: não, não é o momento de eu falar alguma coisa. O momento não é o de falar, o momento é de ouvir. O momento é de acolher. O momento é de esperar os ânimos baixarem, o calor da situação esfriar. Veja, você escolheu não interferir.
né? Porque qualquer coisa que você viesse a falar naquele momento teria o efeito contrário. Então, é prudente, Aristóteles vai nos dizer, às vezes, a espera. Né? Não é uma omissão, é uma escolha. Não fazer nada. O não fazer é uma escolha. Em outras situações, um momento pede sim uma intervenção. Você vê, você nota que o seu colega, que a sua amiga, começa a querer resolver determinados problemas ou uma fase difícil da sua vida, e você nota que essa pessoa está consumindo aí quantidade de álcool além do normal. Né? Começa a consumir álcool por qualquer motivo. Aí você percebe discretamente que é uma espécie de uma fuga. Né? Só que a pessoa está adquirindo aí um vício que depois de adquirido, né, é difícil de se libertar. Então, é imperioso que você converse com essa pessoa, tome a iniciativa. Não, a vida dela, ela faz o que quer. Tudo bem, a vida dela. Né? Já te respondo, Rafael, é por aí sim. É por aí sim, meu querido. É imperioso que você fale a vida da pessoa, mas o amigo é seu. A vida da pessoa, dessa pessoa, mas essa pessoa é uma amiga sua. E ela quer que você a trate como amiga, como um amigo. Então você vai e fala, você intervém. Você não vai forçar, mas você marcou presença na vida daquela pessoa. Ao que o Rafael pergunta, professor, nesse para pensar, escolha da época que a imperturbabilidade com as situações é uma escolha também, sem sombra de dúvida, Rafael. No próprio existencialismo, nós vamos ter a passividade, de uma certa maneira, ou a condição do imperturbável, é uma escolha que nós fazemos. Agora, é importante, Rafael, e para você eu falo para todos aqui do grupo, que eu reflita que a minha postura de imperturbável, né, de afastamento, também traz resultados na minha vida. Eu preciso saber que qualquer que for a minha escolha, né, possui duas escolhas, o esperar e o agir, as duas trazem aí desdobramentos. E a pergunta que eu deixo para vocês, qual é a sua escolha diante da vida, das circunstâncias e dos fatos? Tá bom? Então, fica aí o nosso para pensar. Bom, vamos dar início, então, à nossa conversa, e eu já desejo lhe explicar, né, o que significa essa palavra trivium, que é uma palavra cuja etimologia, né, provém do latim, cujo significado é três vias. Consegue ver, pessoal? Trivium, latim, cujo significado é três vias. Tudo bem? Só me dê um ok aqui no vejo vocês e nem ouço, eu preciso do balãozinho aqui. Consigo ver sim, professor. Tudo certo. Vejo, não vejo, né? Ouço, não ouço. Bom, é muito interessante, pessoal, quando nós estudamos uma determinada cultura, uma determinada civilização. É claro, vocês estão matriculadas de um curso de filosofia, é muito comum querer se conhecer a cultura desse país, a cultura dessa área do conhecimento. Né? E se nós fizermos uma investigação, um estudo das culturas, né, é o campo da própria antropologia cultural, a Mesopotâmia, o Egito, a China, a Grécia, Roma, todas as grandes culturas e civilizações da Idade Antiga, nós vamos encontrar uma visão, uma compreensão, eu diria até uma interpretação da natureza humana. Né? Se você algum dia se propuser a ler um livro sobre o assunto, né, a concepção antropológica ou a compreensão da natureza humana segundo as civilizações antigas, né? Como que os chineses, como que
os gregos, os romanos, cultura judaica ou a civilização africana, enfim, as grandes civilizações egípcia entendiam a natureza humana. E todas, pessoal, todas partem do pressuposto de que a natureza humana é uma realidade constituída de muitas potencialidades. Essa palavra é muito querida por Aristóteles, mas não é uma natureza que está pronta, que está acabada, que já está aperfeiçoada. Pelo contrário, a visão que os antigos, né, que a cultura clássica tinha e tem da natureza humana, é que nós nascemos totalmente incipientes. Eu vou até colocar aqui na lousa, que eu sei que você gosta de anotar, né? A compreensão da natureza humana é uma natureza incipiente. Veja que eu escrevo incipiente com C, porque eu quero dar a ideia de que é uma natureza que está, quando o ser humano nasce, cresce os primeiros anos, ele está em desenvolvimento. Nós nascemos desprovidos, contrariamente ao que Platão afirma, de quaisquer outras impressões ou conhecimentos. Por um lado, se é uma natureza vazia, se é uma natureza desprovida de conteúdos e significados, caberá à sociedade formatar, utilizando uma linguagem mais tecnológica, caberá à sociedade construir uma identidade que vai permitir que o ser humano em si passe da condição da qual ele é originário para uma condição melhor. Então, as culturas greco-latina, né, Grécia e Roma, vão se chamar culturas humanísticas. Né? A filosofia grega, o pensamento latino vão formar o que nós chamamos de humanidades. Então, o direito vai nascer a partir disso, a medicina, a política, a retórica, a lógica, a própria filosofia. A visão que você tem do mundo, filosofia, a visão que você tem do mundo é uma visão que foi construída a partir das humanidades. Então, humanidades seria um conjunto de disciplinas que pressupõe uma visão sobre a natureza do ser humano. Ou seja, os antigos, pessoal, entendiam que quem vinha ao mundo seres humanos. Se fosse possível sairmos daqui agora e visitarmos, né, pelo menos virtualmente, uma maternidade e olharmos para aquelas crianças recém-nascidas, né, elas são humanas? Sim, sim, é claro que são. Porque eu tenho uma visão biológica daquilo que eu vejo que me permite dizer é uma criança e não é um cavalo, não é um porco e nem uma vaca, é um ser humano que está lá. Não é um filhote de animal, é filhote de um animal racional, então é um ser humano. Mas esse ser humano já está pronto? A área das humanidades vai dizer não. A cultura vai dizer esse ser humano está ainda em fase de desenvolvimento. Então, primeiro nós chegamos a esse mundo na condição de seres humanos e depois nos tornamos pessoas. Veja a lousa, pessoal. Uma categoria dentro das artes humanísticas é eu me referir a um ser humano. Agora, outra categoria mais elevada é a condição de pessoa. O que é essa condição de pessoa
no pensamento clássico. Sempre quando eu falar agora pensamento clássico, entendam as culturas grega e romana. Tá? É só na minha tela que o fundo branco está com o texto com foco distante, as letras estão minúsculas, mal as vejo. Vamos ver aqui se eu consigo, então, aumentar para vocês. Consegue ver melhor assim, pessoal? Eu dei uma expandida aqui. Melhorou, pessoal? Vocês conseguem ver melhor assim? Como é que está para vocês? Melhorou, Lucilane? Tá ótimo, Cristiano. Ah, que bom, que bom. É só questão aqui de ajuste da ferramenta. Então, como eu argumentava anteriormente, pessoal, filosoficamente, em termos de formação, né, nós temos o ser humano, mas isso não significa que ele esteja já pronto. Pelo contrário, nós nascemos humanos e aos poucos evoluímos para uma categoria superior, que é a da pessoa, né, ou pessoa humana. Embora se seja pessoa, já pressupõe que ela seja humana, seria uma redundância. Eu vou até citar aqui para vocês um filósofo, perdão, um psicólogo, faleceu aí há uns 40, 50 anos atrás, que vai ter essa concepção, né, que eu falei agora sobre a visão clássica da natureza humana. É um psicólogo norte-americano chamado Carl Rogers. Ele tem uma obra chamada Tornar-se Pessoa. Esse nome que vocês veem com esse título, Tornar-se Pessoa, nós temos lá na biblioteca da faculdade, é um clássico, e ele vai dar todo o processo de evolução do ponto de vista psicológico, deixa eu só arrumar aqui a câmera, em que o ser humano passa pela educação a uma categoria superior, que é a condição de pessoa. É muito interessante, porque o Carl Rogers traduz uma linha da psicologia chamada psicologia humanística. Essa psicologia humanística vai beber na filosofia, né? Todo esse processo aí que nós vemos. Bom, onde que fica, então, essa questão da lógica no item 1, na visão clássica, né, o Trivium como projeto pedagógico e existencial? Era, como eu disse para vocês, os antigos, né, a cultura clássica, tinha como objetivo compreender o ser humano, a natureza humana, de uma maneira extremamente positiva, no sentido de favorável, né? A impressão que sim, na filosofia, né, nas artes clássicas, é de que o ser humano traz em si uma coisa boa em si. Né? A natureza humana é potencialmente boa. Rousseau depois vai resgatar isso na Idade Moderna, mas a visão inicial de que a natureza humana não é algo ruim, pelo contrário, é algo bom, trabalhável, talhável, e as humanidades vão afirmar que para que o ser humano transite da condição de ser humano para a pessoa, ele precisava passar por um percurso, e esse percurso, vou escrever aqui, chama-se, fazer aqui uma forquinha aqui, ó. Forquinha, mas agora já dei a palavra, errei. Esse percurso, pessoal, chama-se educação. Né? É a educação, né, que vai ser a base dessa transformação. Mas aí, gente, meninas e rapazes, não pensem na educação apenas escolar, né, como nós entendemos hoje. Né? A nossa compreensão de educação é algo institucional, vai na escola, faz as provas. Não, a educação é no sentido mais amplo. Por exemplo, os gregos chamavam isso
de paideia. Existe, inclusive, um livro, né, alguns vocês já devem conhecer, de um historiador chamado Jaeger. Ele tem um livro chamado Paideia, é um clássico. Quando você tiver a oportunidade, compre esse livro. Ele explica como que o homem grego é formado, a civilização grega é formada, e isso vai afetar muito o nosso modo de ser, né? Paideia não é apenas a educação, a instrução do ser humano, é mais do que isso. É a formação do homem grego, é a formação, paideia, do homem ocidental. E a partir, perdão, a partir dessa premissa, né, como que essa formação vai ocorrer dentro das ciências humanas. Ela vai ocorrer, né, isso vai se dar por meio do que hoje chamamos artes liberais. Vou lhes dar alguns segundos para que cada um de vocês, estamos aqui em 7, né? Estamos aqui com o Cristiano, a Kátia, a Lucilane, o Rafael, o Jean entrou novamente no grupo, a Sabrina e o Thiago. Então, eu vou pedir para vocês escreverem aqui no balãozinho, no bate-papo, que ideia que você faz, né, desse termo artes liberais, o que vem para sua cabeça, né? Isso vai se dar por meio do que hoje chamamos artes liberais. Qual que é a ideia? Não precisa ter vergonha de errar. Qual que é a ideia que você faz das artes liberais? Pode escrever aqui que eu espero. Enquanto isso, eu tomo uma água. Eu gostaria que vocês... O que eu posso entender, pessoal, por artes liberais? Até agora ninguém se manifestou. Ótimo, 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 ótimo. Vamos lá, Rafael. São os conhecimentos dos quais não estão vinculadas a uma representação oficial. Visto, por exemplo, um autodidata aprende pelas artes liberais, acredito. Longe da verdade você não está, Rafael, falando uma linguagem Yoda. Tiago, conjunto de saberes essenciais para a formação cultural e intelectual. Muito sábio você é. Muito sábio você é. Sem pesquisar no Google, vejo assim. Meninas, o que vocês pensam? Sabrina, Lucy, Kátia. Concordo com você, Lucilene. A arte tem vários significados. Estamos indo bem, estamos indo bem. Kátia quer digitar alguma coisa, Sabrina quer digitar alguma coisa. Não precisa ter vergonha, não. Aqui estamos em casa.
Vamos, enquanto as meninas pensam também, vamos refletir em algumas questões, pessoal. De fato, a Lucilane diz que a arte tem vários significados, né? A palavra arte significa fazer, né? Uma arte é algo que eu faço. Ela não, o que você está colocando é achômetro. Acredito que seja a prática artística de uma forma livre, sem um molde e rótulos de supervisão. Não, vocês estão beirando a resposta correta. Não, fiquem tranquilos. É que vocês não sabem como lidar com o entendimento que vocês têm na cabeça, mas não estão longe do acerto. Longe do acerto, não. Então, sempre quando nós falamos em arte, né, nós falamos de um lado da questão, digamos, afetiva, emocional, né? Quem lida com arte, quem faz arte, passa pelo crivo da criatividade, da manifestação dos sentimentos, das emoções, né? A Luciane fala, inclusive, a arte de pensar. Há um livro, A Arte de Pensar, muito interessante, do professor Pascal Ibe. E a arte de tocar um instrumento musical, por exemplo, a arte da leitura. E, por outro lado, pressupõe que eu me prepare, né, para o exercício dessa arte. E o termo traz, se você observar aqui na lousa, deixa eu ver se eu pego aqui um ponteirinho, a mãozinha aqui, ó, artes liberais. E eu já respondo negativamente para o Rafael. A psicanálise não é uma arte liberal, Rafael, porque ela cumpre um método científico. Então ela não se encaixa na condição de uma arte liberal. Tá? E o que significa esse liberal? Né, o termo. Né? Está relacionado aqui à ideia de liberdade. Então, quando os antigos pensavam nas artes liberais, eles entendiam um conjunto de áreas do conhecimento, áreas voltadas para a formação. Né? Mesmo pelo formador oficial, Rafael, a psicanálise não pode ser enquadrada como uma arte liberal, porque o psicanalista tem que necessariamente cumprir protocolos e se manter a eles, diferente das artes liberais, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, esse plural, artes liberais, pressupõe que haja mais do que uma arte. Né? É um conjunto, vamos dizer assim, de saberes. Percebam aqui, olha, estou colocando o ponteiro na letra S, artes e liberais. Significa, então, que eu tenho dois tipos, né, de situação. Eu posso falar em artes liberais que são constituídas pelo trivium e pelo quadrivium. Né? Ou seja, um conjunto, vocês conseguem visualizar aqui no quadro, de disciplinas composto de 3 vias, três vias ou caminhos, e outro conjunto de disciplinas composto de 4 vias, chamado quadrivium. Hoje eu vou continuar na semana que vem com esse tema. O quadrivium eu vou comentar na semana que vem, mesmo porque a lógica se enquadra nessa questão do trivium. Mas para você ter uma ideia, aqui, só para você, aqui, um ponto, né? Nós entramos agora no item 2 ponto da nossa aula. No que se consiste o trivium e onde a lógica se posiciona, e você já deve ter matado a charada, se ainda não o fez, faça agora. Convido aqui os meus 6 alunos, o Cristiano, a Kátia, a Lucilane, o Rafael, a Sabrina e o Tiago, a perceber que a lógica é o quê? É uma arte
liberal. É uma das artes, e aqui já falamos em 7, porque se eu tenho o trivium e mais o quadrivium, significa que as artes liberais pensadas pelos clássicos são constituídas de 7 disciplinas, sendo que o trivium é constituído pela lógica, pela retórica, que inclui a oratória, e pela gramática. Olha que interessante, né? Essa visão, essa construção de um ideal de um homem preparado para a vida, né? Ele tinha que estudar inicialmente lógica, retórica e gramática. E essa era a grade curricular das primeiras instituições na Grécia, depois em Roma, e ficou assim caracterizado até a Idade Média. Né? Qual era a grade das disciplinas na Idade Média? O que os alunos tinham que fazer como núcleo comum, né? Não é só vocês, o pessoal da época também tinha o núcleo comum das disciplinas. O trivium primeiro e depois o quadrivium. Agora, eu quero lhe chamar a atenção. Nós falamos em artes liberais, são o quê? Disciplinas que me preparam para ser uma pessoa livre. Liberal vem de liberdade. As artes liberais, galera, as artes liberais vão me predispor, vão me preparar não para apenas um canudo, uma profissão, como muitos fazem quando entram na faculdade. Eu quero um canudo, eu preciso de uma certificação. Não. A formação de um ser humano para que ele se torne uma pessoa plena é exatamente isso. Qual que é o objetivo final da educação, da paideia? É formar pessoas plenas, ou então pessoas livres. Pessoas livres. Mas que liberdade é essa, na opinião de vocês? Que tipo de liberdade seria essa, pensada pelos clássicos? Alguém pode dar uma pista? Por que a liberdade era tão querida naquela época? Hoje parece que todo mundo é livre, né? As pessoas escrevem o que querem no Facebook, né? É livre, eu sou livre para ir e vir. É uma liberdade jurídica, pessoal, direito de ir e vir. O Rafael colocou aqui, né? A capacidade da pessoa pensar por si própria. As pessoas não pensam por si próprias quando elas postam seus posicionamentos nas redes sociais, galera? O que vocês acham? Sabrina levanta, a liberdade de expor seus pensamentos e ideias. Então, YouTube, perdão, não só YouTube, o Facebook, as redes sociais em geral, as pessoas não têm essa liberdade para expor? E ao fazê-lo, pessoal, elas são livres? Produzir, vai dizer o Tiago, novos conhecimentos, porém seguros. É conhecimento o que a gente lê nas redes sociais? Então, você começa a pensar no que eu posso entender por liberdade. Né? Rafael, pensar por si próprio, racionalmente, para uma melhor conclusão. Né? Vamos, então, eu quero começar a dar algumas definições para vocês, o que eu posso entender por lógica, retórica e gramática, para aí sim entendermos o que vem a ser liberdade. Né? A ideia que nós temos, meninas e rapazes, é uma ideia jurídica, né? De liberdade. É o conjunto dos meus direitos e deveres para que eu possa conviver pacificamente
unicamente em vida social. Né? Essa é uma definição jurídica, que também é importante para quem vive em sociedade, mas o conceito de liberdade é um conceito muito mais amplo, que as artes liberais traziam, assim, né? Que os clássicos traziam. Então, me permitam definir para vocês aqui. Né? Vocês estão conseguindo acompanhar de boa, pessoal? Tudo bem até aqui? Essa conversa já foi quase 1 hora, olha só. Boa. Posso prosseguir? Alguma pergunta até aqui? As artes, sim, Rafael, contribuem para a interpretação da realidade de uma forma racional, sem dúvida, sem dúvida. Jean, Kátia, vocês conseguem, Tiago, pessoal que está um pouquinho mais quieto, vocês estão me entendendo? Alguma dúvida até aqui? Estamos em casa. Qualquer coisa, se quiser que eu explique novamente, sem problema nenhum. Kátia, o grupo, só dá um ok se você está entendendo, querida. Tudo certo, Tiago? Ok. Lucy? Ok, obrigado, querida. Tá legal. Então, qualquer dúvida, eu fico aqui à disposição. Lucilane, vivemos uma sociedade modelo de um poder que nos controla. E aí que se abre a questão, né, Lucilane? Será que nós somos, então, livres? Só que para eu lhes dar a definição de liberdade, eu preciso antes definir essas 3 vias. Então, vamos aí definir para vocês. Então, Opa. Aqui, ó. Definições. Bom, lógica é a arte do bem pensar para um bem decidir. Retórica é a arte do bem argumentar e convencer. A gramática é a arte do bem ler e escrever para um bem entender. Olha que interessante, pessoal. Vejam as definições. Na lógica, que é o que nós estudamos, é a arte do bem pensar para um bem decidir. Porque se eu não sou capaz de pensar, embora o Rafael fala, né, interpretação da realidade por sua via racional, sem sombra de dúvida. Mas muitas vezes o meu pensar passa pelo emocional. E não é o emocional que vai estragar, né? É a maneira como eu lido com isso. A lógica é a arte do bem pensar para um bem decidir. A lógica me remete para a ética. Mas se eu não souber pensar, e aí eu remeto todos vocês ao início da aula lá no Para Pensar, né? Se eu não sou capaz de pensar adequadamente, racional e emotivamente, eu vou decidir mal, né? Que é o grande mal do homem contemporâneo, da mulher contemporânea. Não é? Pessoas que decidem mal por quê? Porque pensam mal. E o problema não está só na lógica. Né? Eu tenho também o campo da retórica, que é uma outra arte liberal. A arte do bem argumentar, do bem convencer. E a retórica está intimamente relacionada com a oratória. Né? Na verdade, são irmãs siamesas. São irmãs siamesas. A oratória é a arte de falar em público. E a retórica é a arte de convencer o público. Então, para eu convencer, eu preciso saber falar. Eu preciso saber organizar esse meu pensamento. Então, não basta eu ter a lógica.
Não basta apenas eu entender, eu pensar bem. Eu preciso saber me expressar bem. Eu preciso de uma oratória que me ensine a falar bem o meu público. E eu preciso, além de falar bem, eu preciso convencer o meu público. Eu preciso interagir com o meu, só respondendo aqui, o meu público. Né? Então, se a lógica pensa, a retórica com a oratória convence. Mas isso não é suficiente para eu ser uma pessoa plenamente livre. Eu preciso também da gramática, né? Que é a arte de eu saber ler, saber escrever, para eu poder entender. Então, não basta apenas eu ter a capacidade de pensar, a capacidade de convencer, eu preciso saber o que eu escrevo, o que eu leio, o que eu interpreto do texto, do mundo e das pessoas para poder exercer a minha liberdade. Então, a liberdade não é só uma questão de direitos e deveres. Esse conceito de liberdade que nós temos é um conceito que nasce na Revolução Francesa. Todos são são iguais perante a lei. Não. Liberdade, do ponto de vista, né, liberal, é a grande experiência que nós temos, meus amigos, para nos realizarmos como pessoas. É a grande oportunidade, por isso que eu coloquei o para pensar, agora você vai entender, né? É a grande oportunidade existencial que eu tenho para me realizar. Isso é liberdade. Eu vou até repetir, que eu sei que vocês devem estar anotando, depois a aula está sendo gravada. Mas a liberdade é essa grande oportunidade que eu tenho para me realizar do ponto de vista existencial. É muito mais do que os direitos e os deveres. A liberdade é a capacidade de eu construir as minhas escolhas. Pelo pensamento, pela retórica, pela lógica, pela gramática. Porque se eu não sou, meu querido, porque se eu não sou capaz de pensar, se eu não sou capaz de falar, se eu não sou capaz de organizar os meus pensamentos e transmiti-los, se eu não sou capaz de entender um texto ou construir um texto a partir do que eu penso, eu seria uma pessoa livre? Eu pergunto para os 6 que estão aqui na sala e para você que assiste a aula gravada. Eu serei uma pessoa livre? Não. Não. Então, nunca foi, dentro das artes liberais, e nunca será, minha querida, meu querido, o outro que me aprisiona. Porque a verdadeira prisão está aqui. E aí você vê um exemplo mais contemporâneo da nossa história, mais próximo de nós, Nelson Mandela, ele nunca esteve aprisionado, nunca esteve. Porque ele era dono do seu pensamento, da sua visão de mundo. As artes liberais vão fazer no Trivium uma primeira etapa para transformar o homem, o ser humano, em pessoa, em alguém capaz de dar um sentido para a sua existência. Isso é ser livre. É você, meu querido, vocês 6 aqui, eu quero citá-los nominalmente, é você, Cristiano, é você, Kátia, é você, Lucilane, é você, Rafael, é você, Sabrina, é você, Tiago, é você que nos assiste nessa aula gravada, ser capaz, digamos, de conduzir o seu projeto de vida, né? De existência. O Cristiano fez aqui um comentário, que eu vou repetir. Tem um pensamento que diz que a pior prisão de um homem é a própria mente. Exato, exato. E é uma solitária, Cristiano, porque se eu não souber pensar, se eu não aprender a lógica, eu serei, sim, prisioneiro dos meus preconceitos. Domínio próprio. Domínio
Domínio significa propriedade, Lucilene. Domínio vem de domini. Deixa eu até colocar aqui, ó. Em latim, dominium vem de domini, que significa senhor. Tanto que na liturgia católica, né, cristã católica, ortodoxa também, se utiliza a palavra domine, com D maiúsculo, que significa senhor, é um vocativo. Domínio domini significa você ser senhor da sua vida, da sua liberdade. Por isso que se fala em artes liberais. São artes que te preparam para se livre. Então, pergunta o Rafael, as artes liberais contribuem para a liberdade individual, para um melhor agir, e assim poderia ter uma melhor liberdade coletiva nas relações entre os homens, certo? E a resposta, Rafael, com alegria dessa vez, é positiva. Sim. Porque se eu não for livre, e nós vamos falar isso na próxima aula, eu vou esse material para vocês lerem, eu preparei já um podcast que eu vou mandar aqui para o grupo. Se eu não for livre no plano da individualidade, pessoal, eu não serei livre no plano da coletividade. Quantas pessoas livres do seu relacionamento, não precisa responder para mim, não, meu querido, minha querida, quantas pessoas livres do seu relacionamento você conhece como verdadeiramente livres? Pouquíssimas. Não é uma questão de estudo apenas, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de poder. É que as pessoas não são donas da sua liberdade. Se aquele nosso amigo fictício com problema de bebida, né, que nós vimos, falamos aí há pouco, o vício não me deixa livre. Eu não sou uma pessoa livre. Não sou. Os meus medos, a ansiedade, nunca se viu tantas pessoas ansiosas, ainda mais agora. E se Deus quiser, aí quando passar essa pandemia, né, logo, o que você vai ter de pessoas ansiosas? A ansiedade não me deixa ser uma pessoa livre. Não me deixa. O medo, o preconceito, as ideologias, pessoal. Então, a gente começa a perceber que esse homem tão rico, né, de tecnologia, né, é um homem prisioneiro, refém dos seus meios da tecnologia. Não que não tenhamos pessoas livres, sim, mas são poucas. Então, as artes liberais vêm me ensinar, né, a utilizar essas disciplinas para que eu seja livre. É muito mais, é isso que eu gostaria que você entendesse nessa primeira aula. É muito mais do que simplesmente você ter direitos e deveres, não é verdade? Quando eu falo em liberdade do ponto de vista existencial, do ponto de vista das artes liberais, é muito mais do que isso. Porque não é o diploma que vai me dar a competência de saber pensar. Infelizmente, hoje não vai dar tempo, né? O item 3, habilidades e competências do Trivium, para a sociedade contemporânea, eu começo a falar isso na semana que vem, mas eu gostaria muito que você pensasse nessas considerações que nós tivemos hoje, né? Eu acho que você não imaginava o desdobramento que a aula ia ter hoje, né? Do ponto de vista filosófico. Surpreende um pouco, né? A maneira como as coisas são apresentadas. O que vocês acham, pessoal? Não só o controle emocional, Lucilene, temos que ter. Nós temos que ter aí o controle, não no sentido de prisão, né? Mas temos que ter a autonomia de conduzir, né, a nossa existência, a nossa liberdade, mais do que as emoções. É mais do que o nosso modo de pensar. Eu tenho que ter o controle no sentido positivo do termo controle, né? Eu tenho que ter a condução. Eu trocaria, Lucilene, o termo controle pelo termo condução. Eu tenho que ter a condução não apenas do meu emocional, do meu racional. Eu tenho que ter a condução do meu existencial. Vou até escrever aqui para vocês. Eu gostei desse termo. É um outro para pensar hoje. Deixa eu colocar aqui. Temos que ter a condução e aprender a ter essa condução do nosso existencial.
Devemos ter a condução, ou aprender a ter essa condução, e aprender a ter essa condução existencial. É bem aquela pergunta, meus caros, que a mãe da gente, o pai da gente fazem, né? Vocês conhecem a pergunta? O que você está fazendo da sua vida, meu filho? Uma pergunta dificílima, dificílima de responder, dificílima. O que é que você está fazendo com a sua vida, com a sua existência, com a sua condição de ser livre? E você não é, você é escravo dos seus medos, dos seus maus hábitos. Né? Ótimo, Rafael, é isso mesmo. Eu preparei essa aula para que vocês reproduzam isso para os seus alunos. Né? Porque, assim como essa aula afeta a vida de vocês, Lucilene, Rafael e colegas, né? Vocês devem afetar, né, a vida dos seus alunos, das pessoas do seu relacionamento familiar. Então, eu vou disponibilizar daqui a pouco um podcast introdutório sobre o Trivium, que fala inclusive sobre as habilidades e competências lá no grupo nosso, e vou disponibilizar um texto, são 3 textos, em que o professor, um grande amigo meu, o professor Marcos Chabu, que dá aula também na Ítalo, preparou sobre o Trivium para vocês terem uma visão disso, e eu vou precisar que vocês tragam esse material para a semana que vem, lido, para a gente poder dar continuidade. Pode ser, pessoal? Tudo bem? Perfeito. Fico feliz que vocês gostaram da nossa conversa. Disponibilizar essa aula também, mas saindo daqui eu já mando para vocês essa do Trivium lá no meu canal do podcast, eu já coloco aqui no grupo de vocês. Tá bom? E só uma curiosidade, o que vocês vão fazer agora, terminando a aula? Vão jantar, vão assistir televisão, vão dormir, vão trabalhar, vão namorar, vão para balada? O que cada um vai fazer para finalizar a atividade? Vai estudar um pouquinho, Lucilane. Sabrina vai finalizar a atividade. Está aberta ainda lá. Terminar o texto do Zag. Pessoal, ainda essa semana eu vou mandar um link para as 2 turmas, porque eu quero explicar para vocês como que vão ser as provas do fichamento do semestre. Vão ser provas online. Mas fiquem tranquilos, Rafael vai dormir, Thiago vai estudar um pouquinho. Depois eu vou avisar como que vão ser essas provas finais de vocês, tá? Eu acho que muito provavelmente a gente não retorne agora em junho, não, está muito em cima e o índice está muito grande, né, de gente circulando. Então, eu vou explicar para as 2 turmas, a gente vai mandar um link, o senhor Zag vai participar, eu também, todos os alunos do curso, para a gente explicar como que vai ser esse processo, tá bom? Olha, assumo o compromisso, terminando aqui, eu vou mandar para vocês o link do Trivium. Depois me falem se ficou legal a gravação e tal. Pode ser? Obrigado, Sabrina, pelo carinho. Muito sempre generosa com o seu professor. Mas que tenha sido uma aula interessante, eu já fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Aqui a representante de vocês, né, Larissa, pediu desculpas pelo que não deu para entrar. Perfeito, então. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem. Eu vou disponibilizar os textos para vocês e o Trivial já estou mandando agora, para quem tiver curiosidade. Tá bom? Um abração, brigadão. Até a próxima. Tchau. Tchau, Charlie Brown. Tchau, pessoal. Não esqueçam de ouvir o Trivium. Tá bom? Tchau. Foi embora.
Falou, Cristiano. Obrigado, querido. Obrigado, Kátia, pela presença. Obrigado, Lucilane. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos.